Bom dia, pessoal. Graça e paz do Senhor Jesus. Uma alegria poder estarmos aqui mais uma vez na nossa escola dominical. E eu quero agradecer a Deus por sua vida e agradecer ao Senhor por ser um mês tão importante para o movimento metodista. E trazendo aqui a continuidade naquilo que a gente tem trabalhado como igreja metodista, nesse processo de despertamento e também capacitação, treinamento de novos líderes. Um mês importante porque é o mês da experiência. Todos os metodistas do mundo, no Brasil, lembra da experiência do coração aquecido no dia 24 de maio. E nós queremos lembrar dessa experiência e aproveitar, então, esse mês da experiência do coração aquecido e dar continuidade nesse processo de formação de liderança, falando sobre o legado, sobre a tradição metodista, sobre a tradição wesleyana. Eu quero convidar você a aprender a estarmos lembrando da nossa história como povo metodista e, claro, colocando em prática no nosso dia a dia como igreja metodista no Piauí. Então, uma alegria a gente poder estar celebrando ao Senhor, adorando o nome do Senhor e aprendendo mais sobre aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer na nossa vida. Então, eu quero, com muita certeza de Deus, ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus por mais esse domingo, um domingo de Santa Ceia. Hoje estaremos celebrando nas nossas igrejas a Santa Ceia do Senhor. E eu quero convidar você a estarmos juntos nesta noite, em todas as nossas igrejas, a partir das 18 horas. E você pode estar se preparando para encontrar com o povo de Deus e celebrar, adorar o nome do Senhor com muita alegria, com muita vida de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado mesmo por esse dia tão especial, por esse domingo de celebração, por esse domingo de ceia, esse domingo onde a igreja se reúne, Senhor, para adorar, para celebrar a comunhão com os irmãos. E eu peço a tua bênção sobre cada um deles, sobre cada uma delas. Pai, em nome do Senhor Jesus, e que as nossas igrejas tenham celebrações, Senhor, tão poderosas, tão extraordinárias, tão, Senhor, fortes na tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, pedindo a tua bênção sobre todas as pessoas que irão pregar, Senhor, sobre a nossa equipe pastoral, sobre todos os nossos ministérios, todas as pessoas que estão servindo, Senhor, nesse dia. Pai, seja a tua bênção, no nome santo e eterno de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Mais uma vez, reforçando, vamos juntos, vamos celebrar ao Senhor neste domingo de Santa Ceia. Compartilhe com alguém, chame a sua família, chame o seu grupo de aliança, mas não deixe de participar desse tempo de celebração, tá bom? Então nós estamos dando continuidade à nossa capacitação no discipulado. Nós estamos dando continuidade ao que nós entendemos ser essencial, ser importante na vida da nossa igreja, em ser uma igreja de discípulos e discipuladores. Nós estamos, então, convidando você, nesse tempo, a refletir a partir da nossa tradição, do nosso movimento wesleyano, o nosso movimento metodista. E hoje, em especial, eu quero falar sobre esse legado do movimento metodista, ou o legado de John Wesley. Mais uma vez, irmão, irmã, para o metodismo é um mês muito importante, porque essa experiência mudou a história do movimento da igreja metodista, não só na Inglaterra, mas também no mundo inteiro. Qual o legado então de Wesley? Ele tinha um amigo chamado George Whitefield. Em 2 de abril de 1739, Wesley pregou pela primeira vez ao ar livre na região de Kingswood.
dando início a uma revolução espiritual que transformou a sociedade britânica durante décadas. Então, aqui eu estou um ano depois, 1739, um ano depois da experiência do coração aquecido, que aconteceu no dia 24 de maio de 1738. E aqui há uma informação importante, a informação da pregação ao ar livre. Essa informação, para nós, ela é bem importante, porque ela inaugura uma fase muito especial na vida do movimento metodista. Aqui a gente vai perceber, né, Wesley, o sacerdote, Wesley, o líder naquela época, indo ao encontro das multidões, tendo compaixão de uma multidão que está padecendo sem Cristo. A pregação ao ar livre possibilita que as pessoas cheguem até Cristo, porque a palavra chega aos corações dela. Acho que esse movimento de estar indo ao povo, né, até onde o povo está, onde a necessidade de ouvir a palavra do Senhor. Então, esse período, ele é muito importante, nós podemos aprender muitas coisas, e a necessidade de estarmos, claro, irmão, irmã, indo até as pessoas pregando o Evangelho. Eu quero pontuar então algumas coisas a respeito desse período histórico do movimento metodista. O Whitefield popularizou o evangelismo de massa, acreditava que se formariam por conta própria. Então, aqui a gente tem algo interessante, que vai partir um pouco da diferença de Whitefield, que possibilitou ou potencializou Wesley na pregação ao ar livre, mas Wesley tinha algo que o Whitefield não tinha, que era então a sistematização. Ele canalizou as pessoas para a disciplina cristã nas reuniões de classes, o que conhecemos hoje como grupos de aliança, pequenos grupos. É bem interessante isso. Por quê? Porque o Whitefield, ele possibilita ou potencializa o Wesley. O Whitefield é um bom pregador, no entanto, ele não tem como trabalhar essas pessoas, ou melhor, edificar em santidade, discipular essas pessoas. O Wesley, ao contrário de Whitefield, ele sistematiza a partir das classes, a partir das bands, a partir das sociedades. E aqui, é claro, eu quero lembrar para você a igreja de duas asas. A igreja que se reunia no templo e a igreja que se reúne nas casas. A partir daí, então, irmãos e irmãs, eu quero reforçar esta igreja, a força desta igreja, a potência dessa igreja, de estar reunida como hoje no domingo, mas na semana está nas casas, está nas praças, e ali levando o evangelho da salvação. Fortalecer esta igreja que está em movimento missionário, em movimento evangelístico, assim como nós falamos nesse mês de abril sobre a nossa paixão por pessoas, a nossa paixão por almas, por ganhar pessoas para Jesus. Por isso, celebre ao Senhor na igreja, venha sim, venha ao templo, mas também esteja envolvido em um grupo de aliança. Se assim buscarmos fazer, nos fortaleceremos como igreja e construiremos esta grande igreja da qual nós estamos sonhando e da qual nós estamos orando. Uma data importante, 15/2 de 1742, reunião com líderes da sociedade de Bristol para discutir o pagamento do salão novo. Veja, aqui começa uma nova fase na vida do movimento metodista. E nessa reunião, eles decidem dividir a sociedade em grupos de poucas pessoas, elementos essenciais do metodismo na época de Wesley.
Irmãos, irmãs, igreja do Senhor, se hoje nós temos como igreja metodista espalhada no mundo, é porque Wesley entendeu a necessidade de estarmos em grupos menores, em grupos de aliança, ou classes, ou bands. Na época, né, a gente aqui chama em grupo de aliança. Nós precisamos fortalecer isso. A ideia de estarmos trazendo, ou quem sabe renovando esta palavra, é fazer com que você entenda da importância. É importante, é essencial para o metodismo da época, foi essencial para a expansão, para o crescimento. Hoje nós temos esse legado e por isso nós queremos, de fato, que toda a nossa igreja, é um tempo tão oportuno, irmãos, nós queremos inspirar tanto você, nós queremos, trazer você a essa responsabilidade, queremos trazer a igreja para esse novo momento de crescimento e multiplicação, queremos que a nossa liderança desperte para levar esse evangelho. Por isso nós queremos sim que toda a nossa igreja esteja no templo, esteja nas casas, esteja com o coração aquecido para abençoar, para levar as pessoas até Cristo e levar Cristo até as pessoas. Na época então, você tinha sociedades, classes e bands. Essa era a organização, a sistematização de Wesley. O que eram as sociedades? As sociedades eram um grupo com centenas ou milhares de pessoas. As sociedades foram o meio de disciplina e edificação para as multidões. Essas multidões despertadas pela pregação ao ar livre e manifestando o desejo de fugir da ira vindoura. Lucas 3:7. Para permanecer deviam exibir o outro lado do arrependimento, ou seja, os frutos. Aqui nós temos, é claro, as sociedades que contavam, se a gente fosse trazer para hoje, seriam as nossas celebrações, seriam os nossos cultos, os nossos grandes cultos. Mas veja que não fica aí. Wesley, ele não só reúne as multidões. Veja o que acontece. Tem um segundo movimento que é chamado de classes. Nas classes, que contavam com aproximadamente 12 pessoas, sob a orientação de um líder para oração, estudo, confissão e busca de fé. Ideia originada de um capitão que Wesley teve uma certa influência. É claro que Wesley, e aí é muito interessante isso, que Wesley buscou aprender, por exemplo, com os moravianos, com o místico da época. Ele leu muito, por exemplo, um livro chamado Imitação de Cristo. Então Wesley, ele aprendeu com outras pessoas. E as classes, alguém já orientou ele foi influenciado, e a partir daí o Wesley então pega essas pessoas e sistematizam e cuidam em um grupo menor. O terceiro grupo então, chamado de bands, que haviam aproximadamente 6 pessoas e um líder que professava a experiência da fé e concordavam com a prática de fraqueza e no falar e no ouvir, buscando a perfeição cristã. Então aqui seria o que a gente chamaria de um discipulado mais de liderança, de um pastoreio mútuo, de um cuidado um com o outro, né? Veja que são níveis importantes e essenciais para o crescimento e para a capacitação. E a partir daí, o que traria, né? O que trabalharia nesses grupos?
identificava o distanciamento da clareza da missão. Por exemplo, o que estava acontecendo? A população marginalizada, o clericalismo, a concentração de poder na figura do pastor. Então, a partir daí, você entendia uma dinâmica o que está distanciando a igreja da missão. Você tinha uma clareza melhor. Né? Por exemplo, quando a igreja não percebe as pessoas que estão do lado de fora, marginalizadas. Quando o clericalismo está afastando, por exemplo, a celebração viva. Quando há uma centralização na figura do pastor. O que estava acontecendo na igreja anglicana da época? Wesley, então, ele, a partir do movimento, a partir da sistematização, ele começou, quem sabe, nesta prática, a identificar essas situações e ser uma igreja mais viva, a perceber que isso aqui, sabe, se distanciar do povo, fortalecer o clericalismo, centralizar na vida do pastor, não dava certo. Não era algo que potencializava a missão, pelo contrário, estava distante da missão. O que o movimento metodista, o que o legado metodista nos ensina? O porquê que nós precisamos nos afastar, irmãos, dessas coisas? Porque nós queremos uma igreja viva, nós queremos uma igreja em movimento, nós queremos uma igreja que potencialize liderança, nós queremos uma igreja que reconheça a nova liderança, nós queremos uma igreja que esteja apaixonada por vidas e potencialize vidas. Nós não queremos uma igreja que se distancie do povo, nós não queremos uma igreja fechada no clericalismo, nós não queremos uma igreja que tenha concentração na figura do sacerdote, do pastor. Nós queremos uma igreja onde a essência esteja na formação de novos líderes. Então, onde estava a essência da liderança do povo metodista, do movimento metodista? Não era no clericalismo, não era na concentração de poder na figura do pastor, mas na formação de novos líderes. Mas também no reconhecimento dessa liderança, irmãos e irmãs. Nós precisamos corroborar, legalizar, reconhecer, potencializar novos líderes. É assim que nós vamos dar continuidade à missão. É assim que nós vamos ter fôlego para pensar outros níveis da expansão da missão da igreja do Senhor. Uma das coisas que Deus tem falado nesse tempo é que nós devemos crescer, e crescer numericamente também. Quantidade, irmãos e irmãs, não é o oposto de qualidade, não. Tem muita gente que acha que quantidade é o oposto de qualidade. Para mim, pelo contrário. Qualidade e quantidade caminham juntos. Nós queremos sim ganhar muitas vidas para Jesus e queremos que essas vidas sejam líderes e líderes. Nós queremos avançar, nós queremos crescer. O crescimento, e é claro que a gente não, de forma alguma, a gente vai querer apenas pensar em números, não, pelo contrário. Por isso que a formação de liderança também caminha junto com o qualitativo e também trazendo aí a quantidade de pessoas. Então nós precisamos sim ganhar novas pessoas para Jesus. Nós precisamos sim, irmãos e irmãs, ter um crescimento numérico. Crescer o número de discípulos e discípulas.
assim como foi na igreja primitiva. Pregadores assim como Pedro, que ganham 3.000 pessoas logo para Jesus. Então, quantidade e qualidade caminham juntos. E eu quero que o seu coração desperte para que a gente possa ganhar o maior número de pessoas para Jesus. Mas cuidar bem delas, e assim, a gente ganha e cuida dessas pessoas, assim como Wesley fez. Muitas pessoas aceitaram Jesus e precisavam ser cuidadas. Por isso, das classes e das bands. No nosso caso, os grupos de aliança. E os nossos grupos de discipulado. Então eu quero que você desperte para isso. Quantidade e qualidade. Nós queremos ganhar o maior número de pessoas para Jesus. E queremos formar novos líderes, porque aí está o segredo de uma igreja que está em constante crescimento. A formação de nova liderança. Para quê? Para que essa liderança exerça algumas funções. E aí eu quero dizer uma coisa para você, irmão, irmã. E abra o seu coração para isso, de verdade. Abra o seu coração para isso. Na igreja, a gente não lidera coisas. Na igreja a gente lidera pessoas. Então, muitas vezes a gente está com um olhar de que é o ministério tal, é o ministério tal. O ministério tal só existe por causa de pessoas. E muitas vezes a gente está muito preso a coisas. Nós não lideramos coisas, nós lideramos pessoas. Então o que nós queremos é potencializar líderes, novos líderes, para liderar novas pessoas. E aí a gente vai ter atendimento pessoal e pastoral, cuidado com os membros, visita certa no caso de afastamento da reunião da classe. E aqui, veja, a gente está trazendo um diálogo com o legado metodista, com aquilo que a gente tem que fazer hoje. A gente consegue trabalhar melhor a formação. A gente consegue trabalhar o pastoreio mútuo. Por isso que nesse tempo nós queremos que esses líderes também estejam envolvidos com pessoas, cuidando de pessoas, potencializando pessoas. Esse pastoreio mútuo, esse cuidado. E algumas pessoas nós sentimos falta, então como é que você pode também, como liderança, buscar, orar por elas, sabe? Essa é a dinâmica que nós precisamos trabalhar. O que a gente pode trazer de aprendizado com as classes? Falou do relacionamento estreito entre os cristãos. A gente tem falado que não existe essa vivência cristã sem relacionamento. Nós precisamos nos relacionar. E aí, mais uma vez, eu quero tentar trazer essa ideia para a nossa liderança. Liderança, aproxime-se das pessoas. Líderes, estejam perto de pessoas. Você não lidera coisa, você lidera pessoas. Só é possível liderar quando você está perto, se relaciona. Só é possível influenciar a partir do relacionamento. Por isso, estreite relacionamentos. Segundo, a importância do encontro regular. Não é um encontro aqui e outro acolá. Não é encontro sistemático.
Por isso, nós não pedimos que o grupo de aliança se reúna uma vez no mês ou a cada 15 dias, não. Nós estamos pedindo que o grupo se reúna pelo menos uma vez na semana. É o complemento no templo e de casa em casa. E a gente precisa entender, irmãos, que não é uma programação. Ela é a vida cotidiana. Ela deve ser a experiência da vida da igreja. O grupo de aliança não é uma programação. Ele é a continuidade daquilo que nós somos como igreja. Porque com um grupo menor, a questão da experiência, da troca de experiência, de ouvir o outro, ou muitas vezes até junto com alguém, uma pessoa, quando você reúne com alguém, com mais um, por exemplo, apenas para confessar, para orar juntos. Aqui nós encontramos esse apoio mútuo, pastoreio mútuo. Quando a gente identifica o distanciamento da missão, a gente centraliza no pastor, a gente não consegue trabalhar o apoio mútuo ou o pastoreio mútuo. O pastoreio mútuo é o cuidado com toda a igreja. É quando nós conseguimos cuidar uns dos outros. E por isso nós estamos pedindo nesse tempo e fortalecendo a nossa fala como liderança de mutualidade no pastoreio, para que a gente possa ter uma liderança zelosa e preparada. Zelosa com o quê, irmãos? Zelosa com a visão que Deus nos deu, zelosa com a missão que o Senhor nos deu, zelosa com a estrutura que o Senhor está nos dando. Também buscando capacitação, buscando sempre o melhor, sabe? Receber o melhor e oferecer o melhor. O que nós temos nesse tempo, irmãos e irmãs, é sonhado com essa liderança que tenha no seu coração o zelo pela missão, o zelo pela igreja do Senhor, e que está em constante preparação para capacitar mais, para cuidar melhor de mais pessoas. Porque é isso que nós queremos. Uma multidão de líderes capacitando novas pessoas para avançar como igreja do Senhor. Estamos dizendo isso para você, igreja do Senhor. Estamos dizendo isso para você mesmo, que em algum momento acha que não pode fazer. Mas o Senhor está dizendo, é você mesmo. É isso que nós queremos. Essa liderança com foco na missão, com zelo na missão, com o desejo de alcançar novas pessoas e capacitar novas pessoas. É claro que Wesley nunca intentou informar uma nova igreja. Ele buscava levar o evangelho a todas as pessoas. Esses grupos pequenos trouxeram uma revolução espiritual para a Inglaterra. A maioria desses grupos eram lideradas por mulheres. Wesley foi mestre na arte de usar todos os tipos possíveis como líderes.
comentando sobre esse assunto, o Harvard Snyder diz o seguinte, e aí tem um livro bem, e essa é uma citação desse livro, sobre essa revolução metodista, diz o seguinte: ouve-se hoje, em dia que é difícil encontrar líderes suficientes para grupos pequenos, ou para aceitarem outras responsabilidades da igreja. Wesley conseguiu colocar 1 em cada 10, talvez 1 em cada 5, para trabalhar em um ministério significativo e na liderança. E quem são essas pessoas? Não eram os preparados ou os que dispunham de muito tempo, mas trabalhadores e trabalhadoras, maridos e esposas, e jovens com pouco ou nenhum treinamento, mas com dons espirituais e ávidos para servir. Wesley não apenas alcançou as massas, ele transformou milhares deles em líderes. Irmãos, é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos. Nós temos um legado. Na nossa história, é uma história extraordinária, é uma história belíssima. Nós temos um modelo bíblico, que é o modelo de Jesus, que Wesley trouxe no século XVIII de uma forma muito bem trabalhada. E nós temos duas experiências, e podemos olhar para as duas experiências e buscar fazer o melhor nesse tempo, nessa geração. E por muito tempo temos orado e temos trabalhado constantemente para que esses novos líderes, irmãos, irmãs, como nós, muitas vezes não tão preparados, mas disponíveis para que o Senhor prepare. Se nós tivermos pessoas disponíveis, nós teremos líderes formados. Se as pessoas estiverem disponíveis, nós teremos líderes para a missão. Nós necessariamente não precisamos de pessoas capacitadas, nós precisamos de pessoas disponíveis para que o Senhor capacite. Nesse mês da experiência do coração aquecido, eu oro para que o Senhor aqueça o nosso coração. Para duas coisas: levar o evangelho ao máximo de pessoas, levar o evangelho a todas as criaturas, ter a evangelização, a ação de evangelizar no nosso coração. E uma segunda coisa: preparar essas pessoas para ganhar novas pessoas para Jesus. A minha oração nesse mês de resgate, nesse mês de coração aquecido, é que o nosso coração se aqueça para ganhar o máximo de pessoas, para levar o evangelho ao máximo de pessoas. Por isso, nós aprendemos com o movimento metodista, nós aprendemos com Wesley. Uma outra citação, o Michael Henderson diz o seguinte: a revolução wesleyana é uma ilustração de que a transformação espiritual duradoura não resulta da pregação dinâmica ou uma doutrina correta. Ela acontece por meio do discipulado sólido, segundo a grande comissão de Cristo: ir a todo mundo e fazer discípulos. A reunião de classe que Wesley desenvolveu foi a ferramenta pela qual a pregação e doutrina foram combinadas com vistas à renovação espiritual. Ele conduziu a revolução metodista ou a revolução wesleyana. O que nós estamos sonhando nesse tempo?
O que nós estamos sonhando com a nossa igreja? O que nós estamos sonhando com o Piauí? É gerar esse impacto, esse avivamento. Nós não queremos apenas, irmãos e irmãs, ter uma dinâmica de igreja que nos movimente para o ritualismo ou para a religiosidade. Nós queremos uma igreja que transforme a vida, que transforme as pessoas, porque esta é a mensagem a qual nós carregamos. Deus usou a vida de Wesley naquele momento. Deus quer usar a nossa vida neste momento. Eu quero dizer que a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Agora os nossos corações precisam estar abertos para esta palavra, e a gente poder estar colocando em prática esta palavra, colocando em prática a grande comissão, colocando em prática aquilo que nós cremos. Nós vamos fazer isso quando chegar até nós e eu poder repassar para outra pessoa. Quero desafiar você a fazer a seguinte pergunta: Senhor, como é que eu posso ganhar mais pessoas? Ou melhor, como é que eu vou ganhar mais pessoas para Jesus? E a segunda pergunta é: como eu vou levar, conduzir, capacitar? Imagina, irmãos, eu quero que você imagine comigo isso. Imagina se todas as pessoas, ou a maioria das nossas pessoas, do nosso povo, hoje somos 700, vamos colocar 80%, se movimentando para ganhar novas pessoas, para cuidar dessas pessoas. Imagina que movimento, que coisa gloriosa, que coisa poderosa. Imagina a gente gastar a maior parte do nosso tempo pensando em ganhar e capacitar essas pessoas. Dedicar uma boa parte do nosso tempo para as pessoas. Nós vamos impactar essa geração. Nós vamos transformar essa sociedade. Nós vamos gerar transformação para a nossa cidade. Nós seremos influenciadores, exemplos, referência de um avivamento. É isso que nós precisamos. Sabe, a minha oração: gera, Senhor, paixão no coração do teu povo, paixão no coração da tua igreja, para que deseje, almeje e busque um avivamento. Por isso, eu quero fazer uma convocação. Uma convocação a você estar mais disponível ao relacionamento discipular, uma cultura discipular. É o aperfeiçoamento. Eu chamo de que nós juntos nos aperfeiçoamos.
Os relacionamentos nos aperfeiçoa. A igreja, o outro, a pessoa nos leva ao aperfeiçoamento. O discipulado wesleyano é marcado por um sucesso de junção entre relacionamento e grupo de apoio firmado e orientado para uma liderança sólida. O nosso discipulado não é diferente, irmãos. Não é diferente. Ele é orientado para que a nossa liderança ela esteja cada vez mais fortalecida. E que essa liderança mais madura e fortalecida gere uma liderança cada vez mais madura. Nós não podemos ignorar nós precisamos, como líder, e eu falo de uma igreja que tem o cuidado de formar liderança, que tem na sua prioridade a liderança, desse despertamento, dessa potencialidade que nós podemos encontrar no discipulado. A partir daí eu quero me colocar à disposição, assim como tenho me colocado, para que a gente possa fazer essa continuidade. Irmãos, nós não podemos parar, nós temos que perseverar. Em todas as igrejas, procure saber como que eu posso abrir um pequeno grupo. Como que eu posso levar numa casa o evangelho? Mas vamos fazer com que esse ano seja o ano desse despertamento, desse avivamento, desse retorno. Eu entendo que a gente precisa retornar algumas práticas. E por isso nós precisamos nos aproximar, nos relacionar, conversar, nos aperfeiçoar, perceber o que está precisando, o que a gente pode melhorar. Assim nós traremos essa cultura discipular, a gente vai trazer essa liderança em sua máxima potência, para que possam gerar novos líderes. Eu quero convidar você, nos procure a liderança próxima, procure a sua liderança, e vamos, a partir desse legado, a partir desse movimento, a partir da grande comissão, a partir do legado wesleyano, de um coração aquecido e apaixonado por pessoas, por vidas, por almas, levar o evangelho, e as pessoas sendo salvas por Jesus, elas possam ser capacitadas, treinadas para ganhar novas pessoas e cuidar bem delas. Que Deus os abençoe e vamos avançar construindo uma grande igreja e amando pessoas. Amém.